Teoria de Schrödinger, segunda parte, onde vamos tratar da equação de Schrödinger independente do tempo e das propriedades matemáticas das funções de onda e das funções próprias. Então vamos iniciar com a equação de Schrödinger independente do tempo. Esta é a equação de Schrödinger. E quando dizemos equação de Schrödinger independente do tempo, nós queremos dizer que este potencial que aparece aqui, Vx de t, não depende do tempo. Então nós considerar que o potencial depende apenas da posição da variável x. Quando isso acontece, nós podemos separar a solução desta equação em duas partes. Uma parte que depende só da posição e outra parte que depende só do tempo. Então, nós chamamos a isto de separação de variáveis. Então, vamos usar a técnica de separação de variáveis para resolver essa equação diferencial que representa a equação de Schrödinger. Então, utilizando esta equação na equação de Schrödinger, nós passamos a escrevê-la desta forma. Esta parte derivada segunda em x agora vai ser desse produto, de uma parte que depende de x, outra parte depende de t, aqui também, e aqui seria a derivada desse produto, uma função que depende só de x, e outra função que depende só de t. Fazendo essas derivadas, nós vamos encontrar o seguinte. Vamos encontrar que derivada segunda desse produto é dado por essa expressão aqui. Por quê? Porque a derivada segunda em x atua apenas em x. E a derivada primeira nesse produto vai atuar apenas em φ de t. Então eu escrevo desta maneira, ou desta forma que está aqui. Na primeira linha, nós aplicamos a derivada segunda de x nesse produto e resulta nisto. E na segunda linha, a derivada primeira desse produto resulta isto aqui. Bom, então esses dois resultados nós jogamos na equação de Schrödinger e ela passa a ser escrita desta forma que está aqui. Ó. Aquela equação de Schrödinger que eu apresentei inicialmente aqui, depois aqui na última linha, ela passa agora a ser escrita desta forma que está aqui. Então eu vou pegar e dividir os dois lados desta equação pelo produto Psi de x e φ de t. Quando nós fazemos isto, nós passamos a ter uma expressão tipo esta. Agora, observe que do lado esquerdo, todas as variáveis são em x, e do lado direito, todas as variáveis são em t. Nós separamos aqui as variáveis. Do lado esquerdo é em x, do lado direito é em t. Muito bem. Agora, isso aqui só é possível, essa igualdade. Do lado esquerdo tem uma função apenas de x e do lado direito uma outra apenas de t. Isso só é possível ser sempre igual se ambos os lados forem iguais a uma mesma constante, que eu estou chamando de c. Então eu digo que este lado aqui é uma constante c e o lado direito também é esta constante c. Então nós separamos essa equação diferencial em duas equações diferenciais. Uma na variável x e outra na variável t. Daí o nome da técnica separação de variáveis. E nós vamos resolver essas equações. Muito bem. Primeiramente, vamos resolver a que está na variável t. Esta solução é bastante conhecida. E a primeira vez que vocês se depararam com uma função tipo esta, uma equação tipo esta, foi lá em Física 2, quando estudaram aquela parte de osciladores harmônicos, etc. E a solução disso aqui é dada por isto. Essa função de t, φ de t é igual a e elevado a menos ICTH. Ou seja, eu posso pegar e escrever esta função em termos daquela forma de Euler, escrever que φ de t é dado por cosseno disso menos I seno disso daqui. Lembrando
Isto aqui eu posso substituir por 2πf, né, a mesma maneira esse argumento. Então, substituindo esse argumento aqui por 2π vezes f, onde f é a frequência, nós tiramos que f vai ser igual a c sobre 2πh barra, ou seja, c sobre h. Por quê? Porque o h barra é h sobre 2π. Então, vou escrever h barra como sendo h sobre 2π, 2π cancela, fica c sobre h. Então, se eu considerar que o que está dentro desse argumento deve ser 2π vezes a frequência, esse c sobre h, né, c sobre h deve ser 2π vezes a frequência, ou seja, c sobre h tem que ser ômega-t, eu posso escrever esta expressão e daqui tirar essa, o que o f é c sobre h cortado. Agora eu sei a relação de f em termos da energia total. Eu sei que f é a energia total dividido por constante de Planck. Eu vou pegar agora esse f, que é a energia total, dividido pela constante de Planck, colocar aqui e eu tiro que c, essa constante que utilizamos aqui, essa constante de integração, nada mais é do que a própria energia total do sistema. Então, com isso, nós descobrimos quem é este c, essa constante que aparece, que nós introduzimos aqui. Ou seja, a função de onda, φ de t, vai ser E elevado a menos IET sobre H. Então, com isso, nós descobrimos quem é a função de onda, né, da parte temporal. Mas o que nos interessa agora é determinar esta função de onda aqui, que é a parte que depende de x. Bem, aqui temos que ver o seguinte. Nós temos que isto aqui é igual à energia total. Eu posso passar isso para o lado direito e escrever desta forma. Então, desta forma que está aqui, é a que nós chamamos de equação de Schrödinger independente do tempo. Então, vocês observem que o potencial não depende do tempo e a função de onda também não depende do tempo. Tudo aqui depende apenas da coordenada x. Depende apenas dessa coordenada x que está aqui. Então, essa é a equação de Schrödinger independente do tempo. A solução dessa equação não é tão simples como aquela que acabei de apresentar, que depende só do t, depende só do tempo. Esta aqui depende do potencial, e dependendo da forma deste potencial, ela pode ficar uma equação muito complexa de nós resolvermos. Essa equação ela foi aplicada inicialmente ao átomo de hidrogênio e se recuperou todas aquelas soluções, né, do Bohr para o átomo de hidrogênio. Né? Mas ela tem uma vantagem infinita sobre aquela teoria de Bohr, porque ela se aplica a qualquer átomo, a qualquer potencial. Enquanto a teoria de Bohr se aplicava apenas ao átomo de hidrogênio, esta teoria de Schrödinger, essa equação, se aplica a todos os átomos da tabela periódica, mas vai muito além disso. Ela se aplica para qualquer sólido, para qualquer líquido, para qualquer gás. Né? Ela se aplica para qualquer forma da matéria, em qualquer situação. Então, conhecendo esse valor de x, nós podemos obter, né, as funções de onda e a energia do sistema. E, dependendo dele, a solução pode ser mais simples, né, que podemos fazer analiticamente, ou tão complexa que nós só podemos fazer usando métodos computacionais. Então, esta é a famosa, né, e importante equação de Schrödinger independente do tempo. Nós podemos chamar, né, esse termo que aparece aqui, h quartado sobre 2m, derivada segunda mais ubx, chamar isso aqui de H, que é o hamiltoniano do sistema. Se eu escrever isto aqui como H, o hamiltoniano do sistema, essa equação passa a ser escrita desta forma aqui. O hamiltoniano aplicado na função de onda é igual ao E, a energia, vezes a função de onda. Isso aqui é o que nós conhecemos como equação de autovalores. O Psi de x é a autofunção e o E é o autovalor do sistema. Então, nós podemos chamar a esta equação aqui,
que é nada mais é do que a equação de Schrödinger independente do tempo, como sendo uma equação de autovalores. Então nós temos que a função de onda total vai ser dada por uma componente que depende da posição. Essa componente que depende da posição sai da solução desta equação de Schrödinger independente do tempo, vezes uma componente que depende do tempo apenas. Bem, essa parte que depende do tempo, ela é simples desta forma, porque nós estamos considerando que o potencial é independente do tempo. Quando o potencial depende do tempo, esta solução não é satisfatória. Nós teremos que usar outros métodos de solução de equação diferencial para determinar a função de onda temporal associada com o termo do potencial que depende do tempo. Então, por enquanto, nós vamos considerar apenas potenciais independentes do tempo. E quando os potenciais são independentes do tempo, a função de onda é dada por um produto de uma parte representada pela função de onda espacial e a outra parte representada pela função de onda temporal. A temporal é sempre esta que está aqui, para potencial dependente do tempo, e enquanto que a espacial vai depender da forma deste potencial que está aqui na equação de Schrödinger. Então, cada caso é uma solução diferente. Muito bem, então Psi de x é denominado autofunção e é o autovalor da equação de Schrödinger, independente do tempo. Quais são os requisitos para a função de onda em função das coordenadas? Bom, primeiro, ela tem que ser finita. Segundo, ela deve ser contínua. Isso aqui, ser finita e ser contínua, e da mesma maneira, as suas derivadas primeira deve ser finita. Derivada primeira em relação a x deve ser finita em relação e deve ser contínua. Nós precisamos desses requisitos. Por quê? Porque essas funções elas estão associadas com uma densidade de probabilidade. Então a densidade de probabilidade ela tem que ser contínua nas coordenadas espaciais e também as suas derivadas devem ser contínuas. Da mesma maneira, deve ser contínua nas coordenadas na temporal e a sua derivada também ser contínua na derivada temporal, espacial. Então, nós temos que ter essas quatro condições aqui para a função de onda. Ela deve ser finita em relação à coordenada espacial e deve ser contínua em relação à coordenada espacial. Da mesma maneira, a derivada primeira da função de onda deve ser finita nas coordenadas espaciais e também a derivada primeira da função de onda em relação às coordenadas espaciais deve ser contínua. Isso tem que ser assim para satisfazer aquela interpretação da densidade de probabilidade, em que o produto da função de onda pelo seu conjugado nos dá a densidade de probabilidade de encontrar a partícula entre uma posição x e uma posição x mais dx. Para isso, ela tem que obedecer, a função de onda tem que obedecer essas quatro condições que eu estou apresentando aqui. Se os requisitos 1A e 1B não for satisfeitos, então essas funções aqui também não satisfariam aqueles requisitos. Se assim fosse, a densidade de probabilidade e o fluxo da probabilidade, os dois, densidade de probabilidade e o fluxo de probabilidade, também não satisfariam. Nós esperamos que tanto a densidade de probabilidade como o fluxo de probabilidade que aparece aqui sejam funções contínuas. Se esses critérios aqui, esses requisitos não forem satisfeitos, essas funções não vão ser contínuas. Primeiro, esta aqui não é contínua porque a função de onda não seria. Segundo, essa função de onda aqui não seria contínua por quê? Porque além da função de onda não ser contínua, a derivada também não seria. A derivada também não seria. Então isso aí comprometeria a interpretação da função de onda com uma densidade de probabilidade. O seu produto pelo seu conjugado como densidade de probabilidade. Para esse requisito 1b, se a derivada deve ser finita,
seja satisfeito, deve satisfazer o requisito 2A, que a função de onda deve ser contínua, obviamente. Então, da equação de Schrödinger independente do tempo, é esta equação agora que eu estou reescrevendo, né, colocando do lado esquerdo apenas a derivada segunda, em relação à coordenada x, né, desta equação. Se v de x e φ são finitos, então a derivada segunda dela vai ser finita também. Ó. Se daqui da equação de Schrödinger eu botei tudo para o lado direito e deixei do lado esquerdo só a derivada segunda. Se o v de x é finito, o E é finito, o φ de x é finito, então a derivada segunda também vai ser finito. Vai ter um resultado finito. Bom, então vamos agora ver as propriedades matemáticas das funções de onda e das funções próprias. Vamos reescrever aqui, relembrar a equação de Schrödinger independente do tempo. Né? E vamos analisar várias situações associadas com as propriedades matemáticas das funções de onda e as funções próprias. Muito bem. Então a primeira observação, para um potencial v de x independente do tempo, a solução da equação de Schrödinger existe apenas para certos valores. É 1, é 2, é n, etc., chamado autovalores, que correspondem respectivamente a essas autofunções aqui. Então, para um determinado potencial, a solução dessa equação é permitida apenas para alguns valores de E. É 1, é 2, é n, etc., e alguns valores das suas respectivas funções de onda, π1, π2, etc., πn. Então, para cada alto valor, existe uma função de onda desse tipo aqui, onde aqui o πn total tem uma parte que depende do tempo e outra parte depende das coordenadas espaciais. Então, para cada valor n, onde n é um número inteiro, nós teremos uma função de onda espacial e outra temporal, e a energia que aparece aqui vai ser a energia correspondente à função de onda associada com esse número aqui, o número inteiro. Então sempre as soluções vão ser desse tipo que está aqui. A parte temporal nós conhecemos, é só colocar aqui a energia de cada estado n, enquanto que a parte espacial tem que ser determinada a partir desta equação de Schrödinger independente do tempo que eu apresento na primeira linha. Segundo, como a equação de Schrödinger é linear, uma combinação linear dessas equações também é a solução da equação de Schrödinger. Né? A equação de Schrödinger é uma equação diferencial. Né? Então, se eu tenho várias soluções para aquela equação, a combinação linear dessas soluções também é a solução daquela equação. Por exemplo, se nós temos duas soluções, π1 e π2, da equação de Schrödinger, então, essa daqui é uma solução, π1 é uma solução e π2 também é a solução da equação do Schrödinger. Então nós podemos escrever que isto aqui, a combinação linear de π1 e π2 também é a solução dessa equação. Vamos demonstrar isso aqui. Vamos começar daqui. Vamos dizer que Pc seja dado pela combinação linear de 1, da π1 e da π2. Né? E vamos demonstrar que π1 e π2 também são soluções da equação de Schrödinger. Como é que nós fazemos? Vou pegar e escrever a equação de Schrödinger. Né? Vou escrever a equação de Schrödinger. Essa equação de Schrödinger aqui. Vou escrever agora, vou utilizar esta solução aqui, desta forma. Então vou pegar esse Pc total e colocar na equação de Schrödinger, que é esse lado esquerdo, que é igual a isso vezes o lado direito. Onde o Pc, que aparece aqui, nada mais é do que o π1 mais o π2. Então eu escrevi essa equação de Schrödinger, isso aqui, vai ser igual do lado direito, repito, as derivadas parciais do lado direito, e substituo o Pc pelo somatório de 1 e 2, que dá todas essas três linhas de equações que estão aqui. Essa parte aqui, quando eu multiplico pelo potencial, e esta parte é a derivada temporal. Simplesmente, eu substituo o Pc por esta expressão aqui. E vamos agora rearranjar esses termos que estão aqui desta maneira.
eu posso escrever que o lado esquerdo é igual a 1 vezes isso, mais a 2 vezes isso que está aqui. Bom, esse termo que está aqui, como isso que está aqui, entre o colchete, né, é zero, isso que está aqui é zero, isso que está aqui é zero, então, né, esta equação aqui daria zero. Então veja, se eu quero que esse termo aqui seja zero, se eu quero que isto aqui, que é a equação de Schrödinger, seja zero, por quê? Por quê? Porque eu passei tudo para o lado esquerdo. Tudo pelo lado esquerdo. Então, quando eu passei tudo da equação de Schrödinger para o lado esquerdo, o lado direito ficou zero. Então, para esse lado direito ser zero, aqui é uma constante A1, aqui outra constante A2. Para quaisquer constantes A1 e A2, é necessário que cada termo desse colchete seja também nulo. Se nós fizermos isso, então nós dizemos o quê? Que o que está dentro desse colchete, como ele é zero, é uma solução da equação de Schrödinger. E o que está dentro desse colchete, também é zero, é outra solução da equação de Schrödinger. Então nós dizemos que tanto A1 como A2 são a equação de Schrödinger. Pelo mesmo procedimento, podemos mostrar o seguinte, que se a função de onda, psi total, for dada por uma combinação linear de infinitas funções de ondas, onde a n são constantes a serem determinadas, né, então esse somatório aqui também é a solução da equação de Schrödinger. Muito bem. Então, se nesse somatório cada função de onda desta é uma solução da equação de Schrödinger, então a combinação linear também é a solução da equação de Schrödinger, da mesma forma que mostramos aqui. Então, nesta equação, partimos da onde? Nós partimos da equação de Schrödinger, nós partimos aqui da equação de Schrödinger e escrevemos a equação de Schrödinger, a função de onda total com uma combinação de funções de ondas, diferentes funções de onda. Então nós estamos considerando que se nós temos n funções de onda e cada uma delas for solução da equação de Schrödinger, a combinação linear também será a solução da equação de Schrödinger. Tomamos como exemplo essas duas, π1 e π2. Então consideremos que π1 e π2 são soluções da equação de Schrödinger. Então se elas são solução, isso aqui é zero, isso aqui é zero. E nós queremos provar que a combinação linear das duas também é a solução. O que nós fazemos? Nós queremos provar que a solução dessas duas também, a combinação linear das duas também é a solução da equação de Schrödinger. Como nós fazemos? Nós escrevemos isto e colocamos isto dentro da equação de Schrödinger. Colocamos aqui dentro. Depois rearranjamos para escrever desta forma. Como π1 e π2 são soluções da equação de Schrödinger, então o que está dentro do colchete é zero. É zero. Como está aqui é zero, em consequência, o lado esquerdo aqui é zero. Então, com isso, nós demonstramos que se π1 é a solução da equação de Schrödinger e π2 também é a solução da equação de Schrödinger, então o π total, que aparece aqui, tem que dar zero, essa expressão do lado esquerdo tem que dar zero, então o π total também é a solução da equação de Schrödinger. Isso que fizemos para duas funções de onda, vale para n funções de onda. Então, se nós temos um número infinito de funções de onda que são soluções da equação de Schrödinger, então a combinação linear desse número infinito de funções de onda também vai ser solução da equação de Schrödinger pelo mesmo procedimento que fizemos para duas funções. Bom, da densidade e probabilidade. Vamos analisar aqui a densidade e probabilidade. O PC é dado por essa expressão. Para cada estado n, o PC é dado onde é n, dado por essa expressão, onde é n a energia daquele estado. Então vamos escrever o PC total como esse somatório dessas funções de onda aqui. Vai ser a n vezes π de n. Então vai ser a n vezes isso. E o conjugado seria o quê? Somatório do conjugado do A, o do I é o do menos I é mais I, e aqui o conjugado do L. Muito bem. Agora jogamos, fazemos esse produto. Quando fazemos produto, nós jogamos essa função de onda aqui
e esta aqui do lado esquerdo. E fica esse somatório, esses dois somatórios, um somatório em L, que é este aqui, e outro somatório em N. O somatório em N, que é este aqui. Então, o produto do PC estrela vezes PC é dado por essa série aqui, né? Em N e em L. E aqui, a parte temporal fica sempre a diferença entre a energia do estado N menos a energia do estado L. Então isso aqui seria a densidade de probabilidade, levando em conta que a função de onda Psi pode ser escrita como uma série, uma combinação linear de infinitas soluções da equação de Schrödinger. Quarta situação, o caso da partícula cuja função de onda associada é uma associação, é uma autofunção Psi_n correspondente ao alto valor N. Então vamos escrever que o produto do conjugado pela própria função seja dado por isto aqui. Se o N, esses dois coeficientes são iguais, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui N e aqui também é N. Essa multiplicação em cima se soma, vai dar zero. Então esse produto fica simplesmente reduzido a este aqui. Então vejam, quando a partícula cuja função de onda associada é uma autofunção do próprio hamiltoniano correspondente a este alto valor aqui, então o produto do conjugado dela por ela mesma é dado por isso aqui. Ou seja, esse produto aqui não depende do tempo. Não depende do tempo. Então nós dizemos que essa solução aqui é uma solução estacionária. Uma vez a partícula esteja em um certo estado N, a probabilidade de encontrar essa partícula em um tempo t qualquer, que é dado isso aqui, ó, a densidade de probabilidade de encontrar uma partícula em um tempo t qualquer, será sempre dado por esse produto. E nesse produto não aparece o tempo. Não aparece o tempo. Então nós dizemos que uma vez uma partícula esteja em um certo estado, n, né, e com a evolução do tempo, ela vai continuar nesse estado n. Então nós dizemos que a partícula está num estado estacionário. Uma vez ela esteja nesse estado Psi_n x de t, ela vai permanecer nesse estado em qualquer tempo, como está aparecendo do lado direito aqui. Ou seja, a densidade de probabilidade da partícula, né, no enésimo estado, ela não depende do tempo. Essa densidade de probabilidade sempre será a mesma. Ou seja, a partícula encontra no estado estacionário. Nesse caso, a densidade de probabilidade não depende do tempo. Dizemos que a partícula se encontra em um estado estacionário ou alto estado do potencial V de x. Quinta consideração, a interpretação probabilística exige que esta função de onda seja normalizada, ou seja, que o somatório da densidade de probabilidade em todo o espaço tem que dar 100%, tem que dar 1. Então nós dizemos o seguinte, que a função de onda, Psi x de t, ela tem que obedecer essa condição aqui, de normalização, ou seja, a sua integral em todo o espaço tem que ser 1. Por quê? Se nós considerarmos que esse produto aqui é a densidade de probabilidade de encontrar a partícula entre a posição x e a posição x mais dx, né? Então, se nós levarmos em conta todo o espaço, a partícula tem que estar aí em algum lugar. Então, nós dizemos que essa integral ela tem que dar 1, porque essa integral representa o quê? A soma de todas as densidades de probabilidade. Ou a soma de todas as probabilidades, que vai ter que ser 100%, vai ter que dar 1. Então essa é uma característica que a função de onda tem que ter. Ela tem que ser normalizada. Então sempre que nós resolvemos a equação de Schrödinger, depois que resolve a equação de Schrödinger, achamos qual é a função de onda, o passo seguinte é normalizá-la em todo o espaço, de maneira que ela possa representar a densidade de probabilidade. Bom,
O sexto, para o caso de uma partícula cuja função de onda é uma autofunção, nós vamos ter o quê? O produto dessa função de onda, nós já vimos, é dado por isto que está aqui. Então, dessa condição, que isto aqui, esse produto, é isto que está aqui, né, para uma função de onda cujo potencial não depende do tempo, quando nós fizermos aquela integral anterior, que eu mostrei anteriormente, essa integral aqui, substituindo isso aí por este produto, então chegamos à conclusão que essa integral tem que ser 1. Ou seja, cada função de onda π de n tem que ser normalizada. Quando a autofunção não dá 1, quando isso aqui não dá 1, nós normalizamos. Nós fazemos essa integral, né, e igualamos a A e fazemos com que esta função seja dividida pela raiz quadrada de A, de maneira que, fazendo esta função, reescrevendo essa função como 1 sobre a raiz quadrada de A, nós passamos a ter uma função de onda normalizada. Então, pode acontecer casos em que nós temos uma função de onda Pc' que não seja normalizada, ou seja, a integral dessa função de onda em todo o espaço dá uma constante, dá A. Tudo bem. Então ela não é normalizada, ela não vai servir para nós usarmos como uma densidade de probabilidade. O que nós fazemos? Nós reescrevemos essa função de uma nova forma, em que nós dividimos a função de onda primo por raiz quadrada de A, de maneira que agora essa função aqui do lado esquerdo passa a ser a mesma função que eu tinha aqui, a função de onda primo normalizada. E com esta aqui nós podemos usar, né, aquela interpretação da densidade de probabilidade. De maneira que, se nós fizermos essa integral agora, se eu fizer essa integral agora, em lugar de botar Pc', eu coloco Pc, essa integral aqui, olha, o que é essa integral? Essa integral aqui vai ser, substituindo esta função, vai ser 1 sobre raiz de A vezes a função prima estrela, vezes 1 sobre raiz de A vezes a função primo. Muito bem, 1 sobre raiz de A vezes 1 sobre raiz de A é 1 sobre A. Só que essa integral aqui da função primo, eu sei que vale A. Dessa equação aqui eu sei que vale A. Colocando esse resultado aqui, eu chego à conclusão que essa integral dá A dividido por A dá 1. Ou seja, a função de onda Pc agora ela é normalizada. Então sempre que nós encontrarmos, resolvemos a equação de Schrödinger, né, e verificarmos que essa integral dela não é 1, ou seja, ela não está normalizada, ela dá um certo valor, simplesmente nós dividimos esta função primo pela raiz quadrada de A. E esta nova função passa a ser a solução da equação de Schrödinger normalizada, própria, apropriada para ser usada, né, dentro daquela interpretação da densidade de probabilidade. O sétimo são as autofunções de potencial. As autofunções de potencial v de x são ortogonais, isto é, o produto escalar de duas funções de onda diferentes, onde L é diferente de N, são sempre ortogonais. Então, se nós temos a equação de Schrödinger para um determinado potencial independente do tempo, as soluções da equação de Schrödinger, elas sempre são ortogonais, né? Ou seja, o produto escalar dessas funções de onda dão zero sempre. Qual é a definição de produto escalar de duas funções? É essa que está aqui. A integral de uma função estrela vezes a outra função, essa integral tem que dar zero. Essa é uma definição de produto escalar, né, lá da álgebra linear. Então, se o produto escalar de duas funções dá zero, significa o quê? Que elas são ortogonais para L diferente de N. Demonstração. Então, vamos demonstrar que duas funções que são solução da equação de Schrödinger, duas funções diferentes que são soluções da equação de Schrödinger, elas são ortogonais, ou seja,
elas obedecem à condição aqui do produto escalar. Então vamos pegar duas funções, uma πn e outra πl, que sejam soluções da equação de Schrödinger. Se o πl e o πn são soluções da equação de Schrödinger, eu posso escrever assim. A equação de Schrödinger para πn é dada por isso aqui, onde aqui entra o En, e a equação de Schrödinger de πl é dada por isso aqui. Aqui eu estou escrevendo quem? A equação de Schrödinger independente do tempo, só a parte que depende das coordenadas espaciais. A parte temporal nós sabemos qual é a solução, que é aquela exponencial de E elevado a menos I energia vezes tempo. Muito bem. Então nós temos, se πn e πl são soluções da equação de Schrödinger, então ela deve obedecer essas duas equações aqui. Muito bem. Então o que nós fazemos? Vou multiplicar a primeira equação por Pc estrela de L e a segunda equação por Pcn de L, Pcn de x. Então a primeira por Pc estrela de L de x e a segunda por Pcn de x. Fazendo isso, nós temos essas duas equações aqui. A primeira multipliquei por Pcl estrela e a segunda multipliquei por Pcn estrela. Muito bem. Feito isso, nós vamos subtrair uma da outra. Subtrair uma da outra e fez um rearranjo aqui. Subtrair uma da outra e fiz um rearranjo, eu tenho esta equação aqui. Né? E agora eu vou integrar em relação a x. Né? Quando eu integro em relação a x, essa parte que está aqui, olha, 2m EL menos EN vezes isso aqui eu posso escrever desta forma que está aqui. Dessa forma que está aqui. Eu posso escrever isso aqui dessa forma que está aqui. Fazendo a integral em relação a x. Ou seja, isto que é esse lado esquerdo, eu posso colocar a derivada segunda para fora do parênteses e escrever desta maneira. Ou ainda, integrando esse lado direito, integrando o lado direito, eu vou ter essa expressão aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho a derivada em relação ao que está dentro do parênteses. Então, se eu faço a integral da derivada desta função, o resultado é a própria função. Então, eu coloquei essa própria função que está dentro do parênteses aqui. E faço o limite de integração de menos infinito a infinito. Bom, nesse limite de integração, eu sei o seguinte, que no limite de x e mais ou menos infinito, o π é zero. O πc é zero, tanto nesse caso como neste aqui, no infinito, essa funcionando tem que ser zero. E essa aqui também, de maneira que o que está dentro do colchete é nulo. Ou seja, isto é igual a zero. Como nós estamos considerando que o L é diferente de N, então essa subtração aqui é diferente de zero. Ora, se a subtração é diferente de zero, a única maneira de essa integral ser zero, esse produto aqui ser zero, é se a integral que aparece aqui for zero. Então nós podemos dizer que a integral do πcl estrela vezes o πcn dá zero, ou seja, essas duas funções de onda são ortogonais. Né? Por quê? Porque o seu produto escalar é nulo. Então, com isso, demonstramos que essas duas funções de onda, que são autofunções do potencial Vx, para L diferente de N, elas são ortogonais. Então, sempre, quando temos a solução da equação de Schrödinger, essas soluções para um potencial Vx, V independente do tempo, depende só das coordenadas, nós podemos dizer que a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, tem soluções, N soluções, e todas essas soluções são ortogonais entre si. Se nós
tivermos 10 soluções, essas 10 soluções são ortogonais entre si. Se tiver 1000, as 1000 soluções são ortogonais entre si. Uma outra situação, consideração, é que as outras funções são ortonormais. Ora, se essas funções são ortogonais, basta normalizá-las e elas se tornam ortonormais. Ou seja, esse produto escalar é 1 se L for igual a N e é 0 se L for diferente de N. A nona consideração é esta: a relação entre as constantes AN para a função de onda psi ser normalizada, relação entre as constantes AN para que a função psi seja normalizada. Então nós temos que esta função de onda aqui, né, que eu posso escrever como sendo uma combinação linear das funções psi, onde aqui é uma constante. E nós precisamos verificar em que condições nós podemos determinar essas constantes. Bom, então nós temos que partir o seguinte: se nós sabemos que esse psi é dado por esse somatório de n igual a 1 até infinito desse produto de uma constante n vezes uma função psi, que é a solução da equação de Schrödinger, então essa função psi ela tem que ser normalizada, né? Essa posição de si tem que ser normalizada. Para isso, nós vamos escrever que psi é dado por isso aqui, substituindo isto aqui, e depois, né, quando nós fazemos isso, separando a parte espacial da parte temporal, ficamos com esta equação aqui, onde o termo temporal ficou aparecendo aqui, desse lado. Bom, integrando ambos os membros agora, ambos os lados aqui da equação, integro o lado esquerdo e integro o lado direito. Vamos ter esta expressão que está aqui. Então, peguei essa função e integrei dos dois lados, né? Aqui, devo lembrar que, de fato, o que deve ter aqui é a integral de psi de estrela em relação a psi, em relação a x. Bem, então, temos essa expressão, né? Esta parte aqui nós sabemos que dá 1, porque é a integral de πn com πn, e πn é normalizada, então essa integral dá 1. Por outro lado, esta daqui é 0, por quê? Porque a função πl e a função πn são ortogonais, né? Então o produto escalar dá 0. De maneira, como isto aqui é 1, isto aqui é 0, essa função, como esta função aqui é 1, essa função aqui é 1, nós chegamos a esta conclusão, que isto aqui é igual a psi de n, que é igual a 1. Por quê? De tudo isso daqui, sobrou apenas essa parte, só esse somatório, porque esse daqui desapareceu. Como isso daqui é 1, sobrou esse somatório. Muito bem, então, do lado esquerdo, vai ficar o quê? Que essa integral é igual a esse somatório, mas essa integral vale 1. Essa integral vale 1 pela condição de normalização dela, ela tem que ser normalizada. Essa função tem que ser normalizada. Como esse lado esquerdo é 1, então chegamos à conclusão que isto aqui é igual ao somatório, que é igual a 1. Ou seja, né, da condição de normalização da função de onda psi, nós chegamos à conclusão que o somatório desse produto AN estrela por AN tem que ser sempre igual a 1. Então, a condição de normalização da função de onda psi de x e t leva a essa condição aqui, que o somatório desses coeficientes a n estrela a n é igual a 1. Essa relação nós chamamos também de relação de completeza, né, que nós vamos utilizar lá na mecânica quântica. Bem, e a décima consideração é a seguinte: conhecida a função de onda psi, t para um tempo particular t0, pode ser determinada para qualquer tempo t, né? Então, digamos que nós conhecemos esta função aqui, que é escrita em termos dessa combinação linear. Combinação linear de soluções da equação de Schrödinger, né? Multiplicando ambos os membros por psi
estrela, e integrando, nós vamos ter isso. Do lado esquerdo multipliquei por πCl estrela, e o lado direito também. Do lado esquerdo escrevo desta maneira, e o lado direito desta maneira, né? E integro os dois lados. Quando eu faço a integral dos dois lados, eu obtenho essa expressão aqui, onde a integral é apenas em x. O somatório ficou do lado de fora, e a constante também, do lado de fora da integração. Isto aqui eu sei que vale 0 se n é diferente de L, ou 1 se n igual a L. Isso nós já conhecemos. Por quê? Porque as funções de onda são ortonormais, né? Então eu posso escrever que, nesse caso, que de toda essa somatória, só vai sobreviver apenas o termo em que o n é igual a L. Porque todos os termos em que o n é diferente desse L que está aqui, todos os termos vão ser nulos. Então, desse somatório só sobrevive um termo, que é o termo n igual a L, portanto, eu posso escrever que essa integral é igual a L, ou seja, a L é igual a essa integral do πCl conjugado vezes o πc, em tempo zero. Então, se nós conhecemos essa função de onda no tempo zero, nós podemos determinar quem são esses ANs. Ou seja, cada termo desse é dado pelo produto escalar da função de onda L, estrela, vezes a função de onda πc total. Ou seja, substituindo agora esses ALs aqui na primeira equação, substituindo o AL aqui nessa equação para um t qualquer, nós podemos escrever que a função de onda π para um t qualquer é esse somatório aqui, onde o AN é dado por essa integral, o AN está dentro do colchete aqui, o AN é o que está dentro desse colchete, essa integral aqui. A parte temporal, que é sempre esta mesma, vezes esse πcn que está aqui. Ó. Então, se nós conhecermos a solução da função de onda no tempo zero, nós podemos determinar a sua solução em um tempo t qualquer, por meio dessa expressão aqui, onde a integral que aparece no colchete nada mais é do que a projeção da função de onda total sobre a função de onda n, né? A n é a solução da equação de Schrödinger. Então, com isso, nós encerramos a segunda parte desse tópico, teoria de Schrödinger.